Abra sua Bíblia no capítulo 6 do livro do Evangelho de João. No Evangelho de João. Essa palavra foi ministrada aqui pelo aquele pastor, eu esqueci o nome dele, dos Estados Unidos, que esteve aqui conosco, aquele missionário. Pastor Francisco, xará do pastor Eudes. Aleluia. Todos encontraram, digo amém. Aleluia. Eu vou ler aqui, eu ia ler do versículo 5 em diante, mas acompanhe comigo aí, a seguir do versículo 1. Deixa eu tirar essa máscara aqui. Obrigado, meu irmão. Grande será o vosso galardão. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Foi uma pergunta que Jesus fez a Filipe. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Diga assim comigo assim: Jesus sabe muito bem o que fazer na minha vida. E diga assim: Ele está fazendo. Aleluia. E Ele é fiel para completar a boa obra que Ele iniciou na sua vida, meus queridos. Eu quero deixar aqui uma palavra que Deus me deu, uma revelação, um rema, da seguinte forma. Eu falei aqui há poucos dias, não sei se aqui foi o professor Jamil, que às vezes a gente fala assim: fala isso, irmãos, fala isso. Aí tem os irmãos que às vezes falam assim: mas está parecendo papagaio. Mas se nós formos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ali, atentamente quando você lê e tem a revelação do Espírito, a Bíblia diz que Deus falou: haja luz, e houve luz. Diz assim: Deus falou e houve luz. E diz assim, diga assim comigo: e viu Deus que era bom. Então, ou seja, amados, nós temos que declarar o poder da palavra de Deus que existe em nós. A palavra que sai de nossos lábios, ela tem o poder de construir ou de desconstruir. Então, se o próprio Deus, que é Deus, Ele falou para ver, Ele falou: haja, e houve, e viu que era bom. Então diga assim: eu declaro que a minha vida é um rio de Deus. Amém? É um fluir de Deus na sua vida. Continue comigo aqui, versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Nós vamos continuar no versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Olhe para mim aqui um pouquinho, depois nós vamos continuar. Eu pesquisei, procurei estudar um pouco a respeito do valor de 200 denários. Se fosse no valor de hoje, o pão baseado na faixa de 9, 10 reais, dava em torno de comprar 800 quilos de pães. Era muito pão, meus irmãos, meus amados. E no entanto, nós vemos aqui que quando Jesus falou, Filipe já preocupou, já nasceu uma preocupação em Filipe. Ele já se preocupou onde é que nós vamos conseguir, e o dinheiro também, aonde e como. Amados, muitas vezes nós passamos por circunstâncias, situações que às vezes nós nos encontramos na mesma situação, da mesma maneira. Às vezes nós preocupamos tanto como Deus vai agir, como Deus vai fazer, que, amados, eu te dizer para você, como Deus vai fazer, ou como Ele há de fazer, isso para mim significa por quê? Porque uma coisa é certa: Ele vai fazer. Não é verdade? Às vezes nós pensamos: não, Deus vai fazer assim e Deus vem por aqui. É ou não é? É assim que funciona. Às vezes nós preocupamos tanto que impedimos o agir de Deus nas nossas vidas.
Houve uma preocupação com Filipe aqui naquele momento, de como e onde, com quanto, com valor. Prossiga comigo aí. Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Amados, no entendimento humano, diante de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, o que são 5 pães e 2 peixinhos, pastor José Alves? Imagine você na mesma situação, diante de uma multidão enorme, e você tendo que solucionar o problema desse povo aí. Talvez nós tremeríamos na base também. Sim ou não? Verdade, amados, é uma multidão de 5.000 pessoas. Filipe, André falou assim: ó, eu tenho aqui, tem uma pessoa aqui, mas diga assim, já é um começo. Já é um começo, amados. Deixa eu te falar, Deus vai pegar o pouco que você tem e vai fazer transbordar na sua vida de uma maneira sobrenatural. Diga assim, eu recebo. Deus faz isso, amados. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o será o mesmo eternamente. Deus não mudou. O mesmo Jesus que operou o milagre da multiplicação, lá no monte, alimentando uma multidão de 5.000 pessoas, de 5.000 homens. Segundo alguns estudiosos, era aproximadamente uns 10.000, porque diz que não se contava mulheres nem crianças, né, pastor Eudes? Imagina, 5 pães e 2 peixinhos. Aí você olha para o que você tem em tuas mãos e vai falar assim, mas o que eu vou fazer com tão pouco? E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus para mim e para você, a nosso respeito, são pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, pensamentos de bonança, de alegria, de cura, de salvação. Amém? Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Vamos lá no versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, de Simão Pedro, disse-lhe, vamos no versículo 9 novamente: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ou seja, o milagre já estava ali, mas ele precisava ser revelado. Diga assim, o milagre se manifestará na minha vida no dia de hoje. Alguém foi lá e buscou: o Senhor, eu tenho isso, mas usa o que você tem. Usa o que você tem, que é a palavra de Deus. Usa o que você tem, que é o poder do Espírito Santo na sua vida. Diga glória a Deus. Eu ouvi uma palavra aqui pela pastora Ineudina, numa de nossas orações aqui, que eu nunca esqueci. Ora, agradece que cresce. Diga para o seu irmão, agradece que cresce. Diga assim, agradece que multiplica. Amados, o segredo está em agradecer. Agradecer como? Orando, dando graças ao Senhor por tudo que está acontecendo, porque daí o milagre se manifesta. Amém, amados? É momento de agradecer. O segredo está em agradecer, mesmo em meio às adversidades. Então você já se parou diante dessa multidão aí? Você falou assim, o que eu vou fazer com esse povo aqui? Eu tenho só isso, mas Deus precisa de muito pouco. Eu me lembro quando eu fui na embaixada com meu filho, de Portugal, lá em Brasília, para poder pegar o visto para ele, ele tinha 15 anos de idade. Ouça bem, o poder da palavra declarada, quando você declara ela. E pensa num menino sapato de fogo, tem que botar para andar junto com o pastor Evanildo. Uma benção, pastor Evanildo, o menino, sapatinho de fogo, viu? Irmãos, e nós chegamos lá no consulado, ele precisava de um visto de estudante, mas para o ensino médio. Ele disse que a coisa, segundo o camarada lá, que trabalha lá dentro do consulado, ele falou que a coisa mais difícil era pegar esse visto. Nós entramos lá dentro, deu o passaporte para ele, ele falou assim, olha, é o seguinte, depois que pagar a taxa, o dinheiro não volta. Aí ele foi lá para dentro, voltou novamente. Se a minha irmã estiver assistindo, ela lembra disso. Pastores, irmãos, ele foi lá dentro 3 vezes e voltou. Ele falou assim, o senhor tem certeza? Eu falei assim, tem. Aí meu filho falava assim, o visto é meu. O visto é meu. Mas nós declaramos a palavra ali. Nós vivemos a palavra, porque a Bíblia diz que se eu pedir, eu vou receber. Tudo que eu peço, crendo no nome de Jesus, vai acontecer. E pagamos, amados. E viemos embora.
Passou-se 15 dias, a minha irmã voltou com ele lá. Olha o poder da palavra declarada. O meu filho falou assim: eu estou indo lá buscar o meu passaporte com visto de estudante, para o ensino médio. Amados, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, quando ele chegou lá, estava um carimbão desse tamanho no passaporte dele, com autorização de estudante do ensino médio. E Deus colocou ele em um colégio, fala, amor. Foi isso que eu quero chegar. E o cônsul falou para o senhor, é 1%. Eu falei assim, olha, se 1% com Deus, já é demais, sem Deus, sem nada de porcentagem, já Deus faz tudo, imagina com 1%. Ele falou, 1%. Eu falei assim, não, meu querido, fechou. Mas pegamos o visto, consegui matricular o meu filho numa escola a nível de faculdade na Europa. Amém? Então declare aquilo que você quer. Você vai olhar e falar assim, Senhor, mas eu só tenho 5 pãezinhos e 2 peixinhos, isso não é nada. Isso é suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida. É tudo o que Deus precisa, é você exercitar a sua fé. Mas vocês vão nos ouvir falar muito de fé aqui nesses dias. Porque mais do que nunca é necessário de falar tanto de fé, do poder da palavra declarada, de você andar dentro da palavra, de você viver na palavra, de você ministrar a palavra, de andar na rua falando em língua estranha, de orar. Esses dias eu estava andando na rua, quando eu pensei que não, eu estava falando em mistério alto, e o povo olhando, ainda bem que eu estava de máscara. Amados, porque eu decidi buscar a Deus, eu decidi ser um homem de oração. Diga assim, hoje eu decido ser um crente de oração. Amados, Deus tem falado muito comigo, que chegou o momento, um novo tempo em nossas vidas. Pastor, nós estamos vivendo um novo tempo de prosperidade é chegado na igreja, um avivamento é chegado na vida da igreja. Deus tem alimentado o seu povo, tem sustentado a sua igreja no meio de tudo isso. Deus tem guardado, Deus tem sustentado, Deus tem nos alimentado com pão e peixe, Deus tem nos alimentado com maná dos céus, Deus tem abrido portas, Deus tem rompido muralhas. Diga assim, Deus faz. Ele faz, amados. Então declare a palavra. Está na fila do banco, declare a palavra. Está na lotérica para pagar uma conta, declare a palavra. Vai no supermercado, declare a palavra. Quando você pensar que não, de repente pode cair algum endemoniado. Eu lembro de uma vez que eu estava com o professor Jamil. Eu falei, foi para a senhora, pastor Alba? Amados, eu estava buscando a Deus com intensidade, porque todo tanto que você busca ainda é pouco. Você tem que buscar e buscar. Eu me lembro, pastor Deus, que quando o pessoal chegava na porta, os irmãos lembram, há uns 18 anos atrás, o pastor Eudes conhece, era uma cidade totalmente idólatra, totalmente voltada para o espiritismo, essas coisas, candomblé, essa tenharada. Amados, e ali Deus começou a nos usar em curas e milagres instantâneos, para orar e o milagre acontecer. Eu me lembro que as pessoas entravam, iam sentando. Eu pedia, tinha vezes, amados, que eu falava assim, Senhor, que hoje não manifeste nenhum capeta aqui, já está tudo amarrado no nome de Jesus, porque do tanto de demônio que manifestava, sim ou não, pastor? Amados, é muito. Amarra, Senhor, lá, porque amados, a carne tem hora que fica assim, a gente já tem pouca. Então diga assim, a minha oração, ela já mudou as circunstâncias e as situações que me rodeiam. E eu te digo mais, o que Deus vai fazer na sua vida vai beneficiar aqueles que estiverem em sua volta, vai abençoar em nome de Jesus. Deixa eu prosseguir aqui, que eu já quero passar rapidinho para a pastora ali. Oração é relacionamento, relacionamento gera intimidade, intimidade gera o milagre, a resposta e a solução vem. Então diga assim, agradece, irmão. Agradece, porque o milagre está acontecendo na sua vida. Você pode não ver, mas existe alguém aí com 5 pães e 2 peixinhos para te abençoar, ou tem você mesmo na sua mão. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro. Eu vou pedir aos irmãos que puderem ler alto. Eu acredito que os irmãos vão ver, eu quero que os irmãos participem. E eu vou continuar aqui, os irmãos, alguém abre para mim aí, 1 Pedro 3,12, alguém abre para mim Salmo 34,15, e alguém abre João 15,7, por gentileza. 1 Pedro 3,12, Salmo 34,15, João 15,7, e depois nós vamos para Provérbios. Aleluia, diga para o seu irmão, os seus ouvidos estão atentos às tuas súplicas. Isto é bíblico, amado, está aí, ora em cima dessa palavra, amém? Se tem uma coisa que Jesus tinha certeza,
Quando ele pegou aqueles 5 pãezinhos, aqueles 2 peixes, agora fica com a sua Bíblia aí, eu vou ler para você. Versículo 10 diz assim: e disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, diga assim, dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Ou seja, houve abundância, houve prosperidade, houve para alimentar de sal, porque eles comeram o tanto que eles deram conta de comer e se alimentar. Volte comigo aqui, versículo 12: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram ao que haviam comigo. Diga glória a Deus. Alguém achou aí Salmo 34:15, para você ver o poder da sua oração? Eu quero despertar você para a oração. Salmo 34:15. Os seus o quê, pastora? Os seus o quê? Os seus o quê? Aleluia, diga assim: os ouvidos de Deus estão atentos ao meu clamor. Continue, pastora. Aleluia, tem alguém precisando de socorro aqui nessa noite? Diga glória a Deus, eis-me aqui, Jesus. Amém, amados? Jesus tinha certeza, pastor Ivanildo. Ele falou assim: gente, isso aqui vai ser resolvido é agora. Mas o que está acontecendo na sua vida vai ser solucionado é agora, em nome do Senhor Jesus. Jesus não deixou para depois. Ele falou assim: não, me dá aqui esses pãezinhos. Ele tinha certeza que quando ele levantasse as suas mãos aos céus, apresentasse aqueles pães e aqueles peixes, o milagre se manifestaria, porque ele tinha certeza do Salmo 34 e o verso 15. João 15, versículo 7. Quem encontrou? Lê para mim. Vamos participar. Amém. Vem cá, Diego, a favor. Eu vou pedir para o Diego ler no microfone aqui. Ele é meio tímido. Vai, fala aqui que eu vou segurar para você. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Pedirão o que quiserem e lhes será feito. O que você está precisando, amados? Paz espiritual, renovo no espírito, renovo na alma, restauração de casamento. O que precisa? Diga assim: não há restrição, desde que a minha petição esteja alinhada com a palavra de Deus. Amém, queridos? Nada pode impedir a sua oração. Não tem capeta que impede a sua oração de chegar a Deus. Não tem circunstância que impede a sua oração de chegar a Deus. Nada. Diga glória a Deus. Alguém pode achar para mim Provérbios 15, 8, eu já estou encerrando, viu, pastora? Provérbios 15, verso 8. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus vai te surpreender, meu querido. Aleluia, a oração dos retos é o seu contentamento. Quantos querem alegrar o coração de Deus aqui nessa noite? Sabia que quando você está orando, você está agradando o coração do Pai, você está alegrando o coração do Pai? É bíblico, está aí, né, pastor? Não é isso? Só pode ler de novo, pastora? Aleluia, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, 29, pastor, só está aí aberto já, lê para nós. 29. Amém, mas preciso falar mais alguma coisa? A sua tradução está assim também, pastor Eudes?
A mesma coisa? Vamos ficar de pé. Essa palavra aqui fecha tudo. Jesus deu graça. Diga para o seu irmão, você não precisa se matar, se espernear, se agoniar, se desesperar. É somente orar e crer, porque Jesus, amados, você já observou que tudo que Jesus ia fazer, Ele já fazia na certeza de que ia acontecer? Tudo que Ele fazia, pastor, Ele já fazia na certeza de que aconteceria. O cego, não, enxergue. O leproso, ser limpo. O paralítico, levanta e anda. A Bíblia diz que se eu disser a este monte, olha, arreda-te daqui, lança-te ao mar, a Bíblia diz que vai acontecer. Bote a mão na sua cabeça, assim, feche os teus olhos. Repita comigo assim: te aquieto a minha alma. Diga assim: eu te dou uma ordem. Te aquieta. Diga assim: se acalme. Diga assim: Espírito Santo, esteja no controle, no domínio do meu espírito, e que o meu espírito esteja no controle da alma. Aleluia. Simples, amados. É só orar, como diz a pastora Eneldina, que vai multiplicar. É só agradecer. E com seus olhos fechados, eu quero fazer uma oração com você. Jesus saciou uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Na Bíblia está registrado 5 mil homens. E o mesmo Jesus que operou esse milagre lá no monte, é o mesmo que está presente dentro de você e habita e faz habitação em você. Ele não mudou. Feche os teus olhos agora comigo. Se você puder levantar a sua mão aos céus, faça a sua oração a Deus. Pode louvar, Diego. Pode louvar. Mergulhe nessa palavra. Declare ela. Eu tenho declarado palavras, amados. Eu tenho mergulhado dentro da palavra. Eu tenho declarado o que está escrito na palavra. Você só não vai viver se você não declarar. Se você declarar, você vai viver. De uma maneira ou de outra, você vai viver o que você declara, ou bom ou ruim. Mas o Senhor, Ele tem vida e vida abundante para te dar. Declare aí, visualize. Comece a visualizar agora o que você precisa. Qual que é a resposta de Deus? Os discípulos ali não conseguiram trazer resposta a Ele, mas Ele deu uma resposta à multidão, com provisão. A palavra nessa noite é provisão de Deus na sua vida através da oração. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor nos ensina a declarar e a verbalizar a tua palavra. O Senhor disse: haja luz, houve luz, e o Senhor viu que a luz era boa. Meu Deus, eu quero declarar portas abertas nessa noite na vida dos meus irmãos. Meus amados, meu Pai, os irmãos empresários que estão aqui nessa noite serão surpreendidos pelo Senhor. O Senhor traz um novo tempo sobre a vida deste homem, desta mulher, desse empresário, dessa empresária, desse profissional liberal. O Senhor vai trazer clientes do norte, do sul, do leste e do oeste, e eles encontrarão graça aos olhos dos seus clientes, aos olhos dos seus fornecedores, porque é chegado um tempo novo, um tempo de prosperidade, um tempo de paz, um tempo onde não vai ser a alma que vai governar, mas o Espírito do Senhor reinará sobre a vida dos meus irmãos. Esse casamento que precisa de restauração, restaura nessa noite. Você, meu irmão, minha irmã, que precisa de uma cura, eu digo para você uma palavra simples: seja curado agora em nome de Jesus. Se for caroço, desapareça em nome de Jesus. Se for reumatismo, desapareça. Pressão alta, seja controlada agora, volta ao nível normal. Se for porta de emprego, eu declaro portas abertas na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro portas abertas sobre a tua vida. Isso é declarar a palavra, isso é viver a palavra. Cante forte e faça deste hino a sua oração em nome de Jesus.